Programa Motorrock, Rádio Cidade FM, 98.7 Congonhas. Hoje tenho a honra de conversar com um amigo motociclista, integrante do Motoclube Balaios, autor do livro Motoclubes, Aquilo que Escolhemos é o que nos define. Boa tarde, meu amigo Augusto McLune Carabina. Boa tarde, Ivan Quintela, ouvinte do programa Motorrock da Rádio Cidade 98.7, Congonhas, Minas Gerais. Eu quero agradecer o convite para estar divulgando o livro que estou lançando e trocarmos algumas ideias sobre esse universo aí dos motoclubes. Queria dizer que o livro é uma mistura de textos que eu já havia escrito, junto com algumas histórias e lembranças que eu escrevi durante a pandemia, aproveitando esse tempo ocioso, né? E eu poderia dizer para você que ele é autobiográfico durante um certo período da minha vida, durante 20 anos da minha vida. E como minha vida, de uma forma direta ou indireta, sempre esteve envolvida com motoclubes, eu resolvi dar a ele esse nome, batizá-lo com esse nome, né? Você aproveitou a pandemia para dar aquele toque sobre as suas ideias, sobre o motociclismo, sobre o seu estilo de vida, é isso? Eu aproveitei a pandemia, amigo, para botar no papel algumas histórias que eu vivenciei e que, na verdade, ninguém conhecia. Foi uma muito importante, histórias que você vivenciou é muito importante. E assim, o livro, ao retratar a minha vida, ele inevitavelmente retrata também a formação do Clube Balaios, né, que eu estive presente desde os seus primórdios. Então, assim, o livro tem uma parte que fala da formação do Motoclubes Balaios, Motoclube, né, e tem uma parte também que fala um pouco de 7 anos que eu morei na Califórnia, no meio de motoclubes também. E no final tem um pouco sobre a história com H dos motoclubes, na história que pode ser pesquisada na internet ou lida em livros, geralmente em inglês, porque não tem bibliografia desse tipo de coisas em português. Esse livro é o primeiro livro escrito sobre motoclubes em língua portuguesa. Não tem nem aqui nem em Portugal. Bacana. Carabino, você conhece a vivência de motociclismo e motociclista e motoclubismo na América? Fala um pouquinho para nós, para quem não sabe. É muito diferente, Carabina, o motociclismo, o motoclube da América com o motoclube que a gente conhece aqui no Brasil? Eu não diria que é diferente, amigo. Os valores e os grupos são diferentes. A visão, o norte-americano, o anglo-saxônico, ele é diferente do latino. Então, assim, eles têm visões e percepções que aqui nós não temos como cultura, né? Para o americano, por exemplo, a territorialidade é muito importante. Então, os clubes lá, por exemplo, se setorizam. Em determinados estados, só tem determinados clubes. Em determinadas áreas da cidade, só tem aquela organização. E isso aqui, por exemplo, nós não praticamos. Não. Os clubes se andam uns junto com os outros. Os clubes lá, alguns deles, são clubes profissionais. Os membros não têm 2 empregos, não é engenheiro de dia e motociclista à noite. O cara é membro de motoclube 24 horas por dia e vive daquilo. O tempo todo? O tempo todo. Então, assim, a dedicação que uma pessoa tem para a sua própria vida e para o seu clube, visto que o clube é a vida dele, tem uma importância diferenciada de uma pessoa que tem o clube como uma espécie de lazer nos fins de semana. Verdade. E isso é que eu tento mostrar no livro, que tem 2 percepções aí de motoclube. Você tem os motoclubes ditos mais tradicionais, né, que tem uma visão quase que profissional ou profissional, e tem os motoclubes de confraternização, lazer e festas. Verdade. Né? Que, vamos combinar, para andar de motocicleta você não precisa de ser membro de um motoclube. E nem tem um colete. Então, se você se agrega
a outras pessoas, deve ter algum objetivo prático, alguma finalidade, seja de proteger os membros daquela organização, seja de ajudá-los. Quando você não tem um objetivo, o seu objetivo é lazer e beber e curtir, o clube perde um pouco do seu peso. Né? Eu não vou usar a palavra seriedade, porque muitos clubes mesmo de lazer são sérios, mas não tem o mesmo peso para o membro. Verdade. Isso é fato. Então a gente pode dizer que o motoclube no Brasil, com algumas exceções, lógico, não tem o peso que tem de responsabilidade na América. Que na América o pessoal é super dedicado, é só aquilo, e não é igual no Brasil, que às vezes alguns motoclubes, não são todos, é lógico, é uma exceção, que usam o colete apenas para festividade. Deixa eu te dar uma passagem. No Brasil, eu fiz umas pesquisas para escrever o livro, e no Brasil deve ter aproximadamente, pelo que eu li, não sei se são dados confiáveis, mas em torno de 10 mil motoclubes. É muita coisa. É muita coisa. Então você deve ter um motoclube que deve ser o cara, a esposa, o cunhado dele, a esposa do cunhado, você tem a irmã dele, mais 3 amigos. Sim. É um motoclube, mas ele não pode ter as mesmas, não é conduta, mas as mesmas posturas, determinações, comprometimentos que tem, por exemplo, os balaios. Verdade. É um clube de 52 anos, que tem uma história toda por trás disso, que está o início dessa história, eu conto no livro, né? Como começou o clube, é um dos assuntos do livro. Então, há essa diferença, né? Mas então, vou abrir um parênteses. Diga, por Quem favor. comprar o livro Motoclubes, do nosso amigo Augusto McNuna, Carabina, vai entender como começou os balaios, vai saber a história verídica da coisa. Exatamente, amigo. Eu tive o privilégio de conhecer o fundador do clube, como o irmão Fefeu falou, né, o irmão de clube. Fefeu contou um tempo atrás, ele te deu uma entrevista. Os balaios foram fundados por um biker, um motociclista chamado Blint Bob. E o Blint Bob, eu tive o privilégio de conhecê-lo quando eu tinha 17 anos de idade, já vai um tempinho, e vivi... Não, mas nem tão velho, né, Carabina? Nem tão velho. Vivi ao lado dele, convivi com ele até o falecimento dele em 87. Então, assim, ele para mim era mais do que um líder do motoclube. Era como se fosse um irmão mais velho. Então, assim, grande parte das condutas, das percepções que eu tenho sobre motoclubes, até sobre posturas pessoais de como eu agir como homem, como ser humano homem, né? Eu aprendi, eu bebi na fonte com ele. Então, assim, o livro descreve dos meus 17 até o falecimento dele em maio de 87. Essa relação entre eu e ele. E o clube, naturalmente, entra junto, né? O clube está com vocês o tempo todo na vida, né? Cara, eu estou desde o começo no clube. Eu e outros que entraram comigo na mesma época, que estão citados, inclusive, no livro. Né? As pessoas que estão citadas no livro são todas da mesma época. Né? Então, assim, o clube, para mim, para essas pessoas, faz parte das nossas vidas. Não é um lazer. Né? Agora, é um compromisso, cara. Não pode se dizer isso de todos os motoclubes aqui no Brasil. Né? Verdade. Tem motoclubes aí que a pessoa usa o brasão e o colete para tomar cerveja no dia do evento de motociclista. A maioria. E quando você não tem objetivos e uma filosofia, uma ideologia a ser seguida, o clube fica de confraternização, de festas e passeios de fim de semana. Verdade. A ideologia bike é uma coisa muito fina, uma coisa muito fina, uma coisa muito da gente. Eu falo para os meus amigos motociclistas antigos igual eu falo que isso está na gente, não é que a gente ficou daquele jeito, não. Isso está na gente, como motociclista bike antigo.
como eu ouvi do próprio Blind Bob, né? O motociclista, um membro de motoclube, um motociclista de verdade, já nasce sendo. Você né? não se torna um motociclista. Eu tenho uma fotografia, quando eu devia ter 4, 5 anos, sentado numa moto alemã chamada CZPEL, que pouca gente conhece, e no Jockey Club do Rio, meu pai trabalhava lá, tinha cavalos lá. Eu sentado na CZPEL, no jockey, com 4, 5 anos. Uma foto preta e branca, bem antiga. Quer dizer, eu pequenininho, já era fascinado por aquele veículo de 2 rodas com aquele motor ali no meio e tal. Tá vendo? E eu não tinha consciência, eu era muito pequeno, eu tenho essa foto. Eu era muito pequeno para ter consciência do que era sequer uma moto. Eu usava botinha, enfim. Era tá uma certo. criança, Quer dizer que nós temos uma declaração do Blind Bob, através do Carabina, que o motociclista já nasce motociclista. Ah, sim, mas isso os balais todos mais ou menos sabem. Né? Os balais sabem, mas os outros não. Não, nem todo mundo sabe disso. Porque é uma mistura. O livro descreve um pouco desse sentimento, desse envolvimento, até mesmo porque os motoclubes vêm dessa concepção que a gente tem, né, de organização e tudo, seja pequeno ou grande, não estou entrando em méritos, mas eles vêm a partir dos anos 40. Sim. Mas antes disso, já existiam clubes que a finalidade deles era fazer festas e corridas com as namoradas nos fins de semana, como lazer das cidades monótonas do interior dos Estados Unidos. Era uma coisa festiva. Era uma coisa de lazer. Não era uma coisa de... Nos anos 40, que começam a surgir os primeiros motociclistas, aspas, profissionais no sentido de viver única e exclusivamente a vida de motociclista, né? Sim. Não ter outra profissão. E mais em meados, exatamente para ser preciso, em 46 é fundado o primeiro motoclube considerado organizado, vamos chamar de 1%, vai. Sim. Ou seja, esse símbolo 1% tem uma leitura equivocada por grande parte das pessoas, né? Mas, justamente o que eu iria perguntar para você nessa outra parte da entrevista. Fale para nós um pouquinho. A gente chega lá. Então, nessa época, foi fundado em 46 o primeiro motoclube que tinha diretrizes, que tinha um objetivo, que tinha uma finalidade, que tinha um ritual de batismo. Eu descrevo isso no livro. O ritual de batismo desse primeiro motoclube, que vem antes do clube que hoje em dia é o clube mais antigo, que são os Hells Angels. Eu não tenho problema em falar deles, porque eles fazem parte da história com H dos motoclubes. E eu descrevo isso no livro, porque você não pode negar a existência do Mussolini, sei lá, não estou comparando eles a nenhum fascista, não, pelo amor de Deus. Mas, assim, você não pode negar a existência de uma coisa que você talvez não concorde. Verdade. Ou discorde, ou goste, enfim. Sim. Né? Temos aí, estamos vivendo no Brasil a divisão, né? Esquerda e direita, Bolsonaro de um lado e Lula do outro, e eu acho que o bom caminho está no meio. Sim, agora vamos ao 1%. Bom, o 1%, meu querido, ele tem leituras equivocadas. Sim. A maioria das pessoas conhece a famosa história que a AMA, né, a Associação de Motociclistas Americana, né, antiga, American Motorcycle Association, ela, por motivos políticos, que eu também descrevo no livro, quem quiser ter uma noção melhor disso, vai ao livro. Por motivos políticos, ela exigiu que todos os motociclistas se filiassem a ela. Sim. Fossem filiados por motivos políticos, porque você paga uma mensalidade, começaram a fazer um pequeno sindicato. A AMA americana. Americana. Isso em 1916, lá no início do século XX, tá? Antes de motoclube, de tudo. Antes de tudo. Minto. Isso a AMA existe desde 1900 e pouco.
foi ela que promoveu o primeiro evento biker, motociclista de motoclubes que existiu, que foi a famosa invasão de Rochester, que é uma cidade californiana. Bom, enfim, em 40, querendo se afastar um pouco dessa imagem negativa que alguns motociclistas estavam fazendo, ela declarou que 99% dos motociclistas eram fora da lei. Fora da lei. Eram na lei e apenas 1% eram fora da lei. Só que tem que os motivos, ou a palavra que eles usam em inglês é outlaw. Outlaw é fora da lei, mas não é no sentido de ser um criminoso. Sim. É um sentido de não estar enquadrado dentro dos parâmetros exigidos. É o equivalente a você dizer, você não tem habilitação para andar de moto. Entendeu? É algo nesse nível. Mas isso foi sendo distorcido e acabou dando outros rumos. Na época, alguns motociclistas que não gostaram dessa colocação começaram, nós somos então 1% marginalizados, fizeram uns em inglês diz patch, aqui é bordados, né? Uns bordados, escrito 1%, dizendo assim, eu não sou filiado à AMA. Eu sou 1%. Eu sou 1%. Mas a leitura é essa que eu falei, dessas pessoas que tinham o motociclismo e lazer como base do que faziam. Perfeito. Eles não tinham atividades ilegais ou criminosas. Ele estava fora dos padrões. Estava fora dos padrões. Perfeito. Eu vou para sintetizar. Quem quiser ter uma leitura melhor do que disso, lê no livro. Eu vou dizer uma colocação assim, por favor, que eu tenho dito para algumas pessoas. Bom, eu queria dizer, cara, eu vou te dar uma interpretação curta. Nem todo um membro de um motoclube que é 1% não é um criminoso profissional. Certo. Alguns membros de clube 1% cometem crimes. Sim. Mas, por definição, um membro de motoclube 1% não é um criminoso. Não é. É fora dos padrões. Então, assim, eu sou filho, sou marido, sou pai, não sou pai, mas, entendeu? Eu sou membro de clube, eu sou irmão, eu sou amigo, eu sou líder, mas eu não sou criminoso. Verdade. Mas eu sempre fui, de certa forma, dentro dessa filosofia, 1%. Perfeito. Os balaios não usam PET 1%, mas eu me sinto um membro 1% nesse sentido que eu coloquei. Entendi. A minha vida é ligada diretamente ao clube e eu não sou um criminoso. E você não tem intenção de pensar em outro clube? Não. Motoclube, eu vou usar uma expressão floreada. Motoclube, para mim, amigo, é que nem mãe. A minha mãe pode ser uma prostituta. Só tem uma. Eu vou morrer filho de prostituta. Certo. Mas não significa que eu vou agir como um. Tá certo. Entendeu? A palavra prostituta tem sinônimo mais claro aí, né? É verdade. Então, assim, o fato de eu ser filho de uma situação, eu não, vou morrer nessa situação, mas não me obriga a agir de acordo com a situação. Perfeito. Então, assim, se você me perguntar, você concorda com tudo que acontece dentro do seu motoclube Balaios? Não. Não. Agora, o que você faz? Eu não vou agir como contra aquilo que eu não acredito, mas eu também não vou deixar de ser. Então, o motoclube, respondendo sua pergunta, é um só, meu amigo. É um só. Entrou, vai morrer nele. E o livro Motoclubes, aquilo que escolhemos é o que nos define, fala muito claramente sobre isso. Sim, amigo, porque o próprio título já diz, né? O tipo de vida que você escolhe é que vai definir a condução que você vai dar nela
e as ações, a maneira que você vai viver, vai conseguir sobreviver, ganhar dinheiro e desenvolver a sua vida. Perfeito. O que não impede de você ter família, filhos, Não. ter uma vida normal. Simplesmente que você não é dual, não é bipolar. Perfeito. Não é engenheiro, médico, advogado de dia. Advogado até que tem vários. Advogado nesse meio, advogado é uma pessoa importante. Mas, assim, você não vai ter uma profissão e ser membro de motoclube. Os membros de motoclube geralmente são plenamente membros, né? Augusto McNuna, Carabina, Motoclube, Os Balaios. Como que os ouvintes, os irmãos motociclistas, que querem ter uma visão do que explicita o seu livro, faz para ter acesso a essa obra sua, que você foi o autor do livro. Motoclubes, aquilo que escolhemos, é o que nos define. Como que eles podem fazer para adquirir a sua obra? Bom, então, o link do site, onde o livro está à disposição, à venda, ele é meio complicado, é cheio de letras, números, não vai dar para mim dizer aqui, mas eu vou dar o caminho de achar. Vai no Instagram e tem lá o perfil do livro no Instagram, e no perfil do livro tem o link direto para o site. No perfil no Instagram é @motoclubes juntos, motoclubes plural, underline, aquela barra baixa, né? O livro também tudo escrito junto. Então é @motoclubes, underline, o livro. Lá você encontra fotos referentes às passagens do livro que eu tenho colocado, e vou colocar mais, porque eu tenho fotografias que eu vou colocando junto com pedaços do trechos do livro, para que as pessoas possam ter ideia de imagens com o que está escrito, né? Então, basta ir lá no perfil no Instagram, ou podem também, eu não sei se é conhecido, mas eu escrevo um blog na internet, chama-se Biker Tales Blog. E lá no perfil do Instagram... Tem o blog? Tem o endereço do blog também. E é um blog, amigo, que de contos que eu escrevo, são contos inéditos, né, que eu fiz, e tem vários pensamentos, reflexões, tem uma pequena definição do que é ser um membro 1%, já que nós falamos de 1%. Sim. Tem fotografias, fatos, coisas. E hoje em dia, amigo, onde tudo na internet é pago, praticamente, né? Você paga para tudo. Sim. O blog é grátis. Perfeito. É só ir lá, é muito fácil. Gratuita. É muito fácil. Augusto McNuna, Carabina, integrante Motoclube Os Balaios. Em nome do programa Moto Rock, eu, Ivan Ramos e Ronaldo Quintela, que é o meu parceiro desse programa, juntamente com a Rádio Cidade FM de Congonhas, Minas Gerais, agradece você por esse papo saudável, informando que os irmãos motociclistas que quiserem adquirir o livro seu, @motoclubes, underline, o livro, vai ter todas as informações no perfil de como fazer para ter mais esse conhecimento sobre o motociclismo em geral. Eu queria, Carabina, que você fizesse as suas considerações finais e, de antemão, te agradeço por essa oportunidade de falar conosco e nos proporcionar esses momentos de alegria sobre o motociclismo. Bom, Ivan, Ronaldo, eu agradeço a vocês a oportunidade de estar podendo aqui dar uma visãozinha do livro, né? E poder participar do programa de vocês, né? Que eu já tinha ouvido a entrevista do meu irmão Pepeu, e é um programa que tende a crescer, amigo, porque vocês são as pessoas que cultuam o verdadeiro motociclismo aí, e vamos ver se essa filosofia, essa mentalidade cresce aí com o passar do tempo e as coisas vão ficando cada vez mais consolidadas, né? Eu gostaria de dizer que o livro ele tem a pretensão de contar uma história, a minha história, né? A história de uma pessoa que é membro do motoclube, está nele desde o começo,
e também explicar exatamente o que nós estamos contando, que ser membro de um motoclube não é um lazer, é um estilo de vida. Daí o título, né? Um abraço, meu amigo, meu irmão biker, Augusto McNune, Carabina Motoclube Os Balais. Bons ventos a você, meu irmão. Obrigado, irmão. Tudo de bom, fique na paz, você e Ronaldo, o programa que seja um sucesso aí sempre. Estamos juntos aí. Qualquer coisa, estamos juntos aí. Obrigado, meu irmão. Um abraço, amigo. Obrigado. Programa Motorrock, Rádio Cidade FM, 98.7 Congonhas. Hoje tem a honra de conversar.